Atenção, notícia ao vivo, hein? O Guilherme Batista já chegou ao local de um confronto entre a polícia e criminosos, um carro e um caminhão que teria sido roubado há algumas horas. A polícia está no local, 3 criminosos teriam sido baleados. Aqui no Balanço é assim, é tudo ao vivo. Guilherme Batista com você. Pois é, Juliano, exatamente, a gente fala ao vivo aqui da Avenida Pedro Boratim, é uma avenida, uma estrada de terra, inclusive, que liga a Avenida Samuel Kinde à Avenida das Maritacas, entre a região norte e a região leste da cidade de Londrina. A gente vê uma grande movimentação de viaturas da Polícia Militar aqui no local, vemos também que o local está isolado pelos policiais e depois ali da faixa é onde teria acontecido esse confronto, na Avenida Pedro Boratim. A informação que a gente conseguiu apurar por aqui, Juliano, é a seguinte: esses criminosos suspeitos tentaram roubar um caminhão de uma empresa de elevadores aqui na região, não conseguiram. Os funcionários dessa empresa acionaram a Polícia Militar, que começou a fazer o chamado acompanhamento tático desses criminosos que estavam em um carro. Então, aqui nesse trecho da avenida, houve esse confronto policial. Como você disse, 3 criminosos foram baleados. A informação é de que eles estariam em estado grave. Por conta disso, além da Polícia Militar, houve também aí o acionamento de ambulâncias do SEAT, que também já estão aqui no local, prestando o devido atendimento a esses 3 suspeitos. Repetindo a informação, eles teriam tentado roubar um caminhão dessa empresa de elevadores. A Polícia Militar foi acionada rapidamente, fez o acompanhamento tático, tentou, inclusive, abordar esse veículo onde estavam os criminosos e a informação inicial é de que eles teriam reagido, teriam atirado aí contra os policiais que estavam fazendo esse trabalho aqui na região norte, região leste da cidade de Londrina. Repetindo, a gente vê a movimentação muito grande de viaturas. Infelizmente, não vamos conseguir chegar mais perto, Juliano, justamente por conta dessa fita de isolamento. A gente vê também, acho que o Oshima pode até mostrar para a gente um socorrista do SEAT, olha só. Ele deve estar participando aí do atendimento de um ou de todos os suspeitos que foram baleados. A informação inicial é de que pelo menos 3 teriam sido atingidos. Uma grande movimentação de viaturas aqui na região leste da cidade. Mais um confronto entre criminosos e policiais que termina aí, ao que tudo indica, com 3 homens baleados. A gente ainda não tem a informação, Juliano, se algum deles morreu aqui no local. Vamos continuar apurando, vamos tentar levantar mais detalhes da situação por aqui e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Ô Gui, vamos lá, a gente tá falando de Zona Norte, mas a gente tá aí meio que num ponto de divisa entre as duas regiões, né? Porque a gente tem de um lado a Avenida das Maritacas, que é uma avenida importante da nossa Zona Leste, mas tem do outro lado aí da Pedro Boratim a Samuel Kinde, que é o principal corredor comercial da nossa Zona Norte, né? Então até por isso a gente fica ali entre as duas zonas, onde a gente tem esse ponto aí, esse descampado, onde aconteceu este confronto entre a polícia e os criminosos. Dá pra ver, Gui, daí de onde vocês estão, esse caminhão, que seria um caminhão roubado de uma empresa de elevadores, o carro onde estariam esses criminosos, não dá pra ver a partir desse ponto onde vocês estão, né? Então, Juliano, a informação que eu consegui apurar aqui é de que eles não teriam conseguido roubar esse caminhão. Eles tentaram aí fazer essa abordagem nessa empresa de elevadores, tentaram levar esse veículo, mas a informação, pelo menos que eu consegui apurar, é de que eles não teriam tido êxito nesse assalto. Depois disso, eles entram em um veículo, eu consigo ver alguns veículos que não são viaturas por aqui, não dá para dizer se são os veículos utilizados aí por esses ladrões, mas é de que eles, então, teriam dado aí não teriam conseguido, então, efetuar o roubo desse caminhão. Eles entraram nesse carro e tentaram fugir, justamente por essa estrada de terra, que é uma estrada mais afastada, tentando, inclusive, despistar aí as viaturas da Polícia Militar, mas os policiais também foram rápidos, conseguiram fazer o cerco aqui na Avenida Pedro Boratim, e nesse trecho que a gente fala, é mais perto das Maritacas, Juliano, do que da Samuel Kinde. Então, eles estavam quase chegando na principal via aí uma das principais vias da região leste da cidade, acabaram sendo cercados pela polícia, reagiram e acabaram sendo, então, baleados aí pelos policiais. A informação, repetindo,
feridos, seriam 3 baleados, pelo menos 2 em estado grave. A gente consegue ver a movimentação ali de socorristas do SEAT, tem também ali um integrante da equipe médica do SAMU, além de muitos policiais militares. Estou contando aqui pelo menos 4 viaturas aqui, fazendo parte aí dessa operação para atender essa ocorrência, mais um confronto policial. Então a informação é essa: eles teriam tentado roubar esse caminhão, não teriam conseguido e na fuga trocaram tiros com a polícia e 3 acabaram sendo alvejados. Notícia de Londrina, vamos voltar ao vivo aqui. A Pedro Boratim, uma rua entre a Samuel Kinde e a Avenida das Maritacas. De um lado, Zona Leste, foi mais próximo da Zona Leste. Do outro lado, Zona Norte de Londrina. Guilherme, repito o que eu disse, os policiais estão concentrados aí, os profissionais do SAMU, os 3 estão aí. E não houve o socorro dessas vítimas. Eu começo a imaginar a possibilidade de que a gente tenha mortos neste confronto. Alguém confirma alguma coisa por aí agora, Gui? Juliano, a princípio, a gente pode confirmar, sim, 3 mortos nesse confronto. Os 3 criminosos baleados, então, acabaram morrendo aí nesse confronto com a polícia militar. E eu trago ainda mais informações, viu, Juliano? A gente conversou com alguns policiais que estavam saindo por aqui e a informação é a seguinte: esse roubo do caminhão, eu já até corrijo o que eu tinha falado no ar, ele teria acontecido lá na cidade de Ibiporã. E aí a polícia de lá foi avisada, avisou os policiais daqui e eles fizeram esse cerco, então, e conseguiram cercar, né? Conseguiram confrontar, abordar esses criminosos justamente aqui nesse trecho da Avenida Pedro Boratim. Vale lembrar para o nosso telespectador que a gente está quase na cidade de Ibiporã, estamos na saída aqui para a cidade de Ibiporã. Os criminosos teriam se utilizado então dessa estrada de terra, menos movimentada, para tentar fugir. A polícia militar foi mais rápida, conseguiu então confrontar os 3 criminosos que foram baleados e a princípio podemos confirmar então a morte dos 3. A gente mostrou inclusive a equipe médica do SAMU que estava por ali, eles já estão até voltando para a ambulância que está lá do outro lado. Quando há mortes nessas ocorrências, acidentes, crimes, a equipe médica vem justamente para constatar o óbito. E pelo que a gente conseguiu perceber nas imagens feitas aqui ao vivo pelo nosso cinegrafista Alexandre Oshima, muito possivelmente foi isso que aconteceu, viu, Juliano? A equipe chegou, junto inclusive com alguns socorristas do SEAT, constataram ali que não poderiam fazer nada, constataram o óbito então desses 3 criminosos e já voltaram para as ambulâncias. Agora, o que a gente vê realmente essa grande movimentação de policiais militares. Como eu disse, 5 viaturas, muitos policiais empenhados aí para impedir com que esses 3 ladrões fugissem com esse caminhão, repetindo, levado de uma empresa aí de Ibiporã, não da Zona Norte de Londrina. Eu até faço essa correção no ar, viu, Juliano? Mas a fuga foi frustrada. A Polícia Militar conseguiu cercar os 3 criminosos que foram alvejados e, ao que tudo indica, mortos aqui na Avenida Pedro Boratim, Juliano. Tá certo, Guilherme. Atenção, a gente está no melhor ponto, tá? A gente está no melhor ponto. Você tem a imagem mais privilegiada mostrando detalhes dessa ocorrência. 3 mortos num confronto com a polícia ali entre a Zona Norte e a Zona Leste de Londrina, tá? A gente vai perto, a gente mostra próximo ao local onde a polícia está. A gente não está falando disso na rodovia, não. Porque a gente não tem medo de estar perto da notícia para trazer para você a notícia ao vivo, hein? 12h33. O Guilherme tem toda a prioridade para essa história. Ele tem prioridade absoluta para esse caso. É que as informações agora vão demorar um pouquinho para chegar, tá? Porque a polícia está ali agora envolvida em entender quem são esses homens. Acredito eu que haja identificação, mas ela ainda não foi passada. A gente tem nesse ponto aqui os carros da polícia, um pouco mais atrás o veículo onde esses criminosos estavam. Ô Gui, só pra gente entender, esse é um ponto aí da Pedro Boratim, onde passa muita gente, esse é um ponto meio que improvisado, porque eu tô vendo mato dos 2 lados, né? A Pedro Boratim é uma via de muito movimento aí, que liga a Zona Leste e a Zona Norte. Nesse ponto aí, eles entraram em meio a essa mata, ou seja, o confronto aconteceu nesse ponto para onde os criminosos tentaram fugir, correto? Exatamente, Juliano. E a gente percebe, inclusive, que
o trecho aqui dessa avenida ele é bem estreito, né? Tem muito mato dos dois lados. Se eles conseguissem continuar reto, eles iam chegar ali na região do residencial Flores do Campo, Juliano, ali na Zona Norte. Tem também a Dixitoga e ali poderiam ter acesso fácil, inclusive, à BR-369. Mas, dando uma olhada por aqui onde eu tô, a gente vê muitas chácaras, vi também no caminho algumas empresas localizadas às margens dessa avenida e toda a extensão dela é estrada de terra, estrada de chão batido, inclusive choveu, né? A gente está acompanhando a chuva. Nesse momento está garoando só por aqui e virou um barro bastante espesso por aqui também. Mas, pelo menos nesse trecho de onde a gente fala, a gente vê aí um movimento bastante tranquilo, pelo menos de carro. A polícia fez aqui o isolamento e desde quando a gente chegou aqui, nenhum motorista veio querendo passar por aqui não. A gente sabe que do outro lado também está isolado. O isolamento, inclusive, vai até mais longe. Você disse muito bem no ar, Juliano. Esse ponto que a gente fala é o ponto mais privilegiado, onde os policiais estão ali embaixo, do lado da viatura, é onde está aí esses 3 suspeitos que foram baleados. E muito possivelmente agora a espera realmente da chegada aí do Instituto de Criminalística, da viatura do Instituto Médico Legal, porque a princípio eu não vou confirmar oficialmente, mas tudo leva a crer que eles foram alvejados e mortos realmente neste confronto. Mas é um trecho realmente bastante tranquilo, bastante pacato. Algumas chácaras, algumas empresas, aqui no fundo do conjunto Eucaliptos. Daqui a pouco, se a gente continuar indo para a região leste, a gente dá realmente na Avenida das Maritacas e logo depois a cidade de Ibiporã, que é de onde eles teriam vindo com esse caminhão e teriam sido então cercados, confrontados pela PM aqui na avenida, Juliano. Vamos voltar direto lá para a Zona Norte, hein? Estamos ao vivo acompanhando detalhes de um confronto com 3 mortos. Homens que teriam tentado roubar o caminhão de uma empresa de elevadores foram abordados pela polícia, fugiram ali pela Pedro Boratim, entre a Saúl Elquinde e a Avenida das Maritacas, entre a Zona Leste e a Zona Norte de Londrina, entraram nessa estrada de terra em meio a esse matagal e aí dispararam contra a polícia revidou e os 3 acabaram caindo mortos. Guilherme Batista, mais informações do local, a nossa equipe foi a primeira a chegar. Aqui você tem tudo o que acontece. Exatamente, Juliano. A informação atualizada é a confirmação oficial, então, da morte desses 3 criminosos que trocaram tiros com a polícia e acabaram sendo mortos neste confronto. A confirmação veio da doutora Lara, médica do SAMU. Ela, inclusive, esteve no local, a gente mostrava agora há pouco. Ela constatou o óbito dos 3, então, e, inclusive, já continuou com o trabalho, já voltou para a ambulância, que está lá do outro lado. O outro lado também está isolado. A gente não sabe se o caminhão levado por esses criminosos dessa empresa de Ibiporã está por lá também. E uma outra situação que a gente consegue ver também, nessa primeira viatura do lado dela, a gente consegue perceber uma parte de um veículo. E, ao que tudo indica, pelo menos um dos criminosos acabou sendo morto pela polícia dentro do carro. Os outro parece que está caído ali na frente do veículo, então muito possivelmente esse carro que a gente só consegue ver de relance, já que a gente não consegue chegar mais perto por conta do isolamento, ele seria o veículo utilizado então por pelo menos um dos criminosos nesse assalto registrado nessa empresa na cidade de Ibiporã. Então a informação é basicamente essa, Juliano. A confirmação oficial da morte desses 3 homens que confrontaram, né, atiraram, segundo a polícia, contra os policiais militares que estavam acompanhando aí toda essa situação aqui na Avenida Pedro Boratim. Os policiais revidaram e acabaram, então, alvejando e matando esses 3 criminosos. Até então, a gente não tem a identificação deles. A gente, inclusive, recebeu a informação, na verdade, viu daqui que parece que o Tenente Siniciato está por lá fazendo o acompanhamento. Ele é um dos porta-vozes aí da Polícia Militar aqui na cidade de Londrina e a gente fica então aqui de prontidão à espera aí do pronunciamento oficial do comando da PM, Juliano. A qualquer momento, quando a gente tiver mais novidades do caso, a gente volta daqui. Voltamos ao vivo com o Guilherme lá no local do confronto, onde 3 pessoas morreram agora há pouco numa troca de tiros com a polícia. Pedro Boratim, entre a Saúl Elquinde, entre a Avenida das Maritacas, entre a Zona Leste e a Zona Norte. Guilherme!
Juliano, alguns investigadores da Delegacia de Homicídios acabaram de chegar aqui nesse momento. Eles, inclusive, estão fazendo um trabalho de praxe. Fala, Delegacia de Homicídios, mas não foi homicídios, né? Mas são aí policiais preparados justamente para fazer esse trabalho preliminar aqui no local do confronto. Essas informações depois vão ser repassadas para o Instituto de Criminalística, que também deve vir para cá. E aí elas devem também constar no inquérito policial militar. A gente sabe que, apesar do policial apenas reagir aí a situação, a ação praticada pelos criminosos, sempre quando há um confronto policial, há uma investigação lá na Polícia Militar. Mas a informação é de que os policiais realmente só revidaram a agressão sofrida aí por esses ladrões. Repetindo a história, eles abordaram um motorista de um caminhão lá na cidade de Ibiporã e fizeram aí um assalto à mão armada, tiraram o motorista de dentro desse caminhão. Um dos criminosos foi dirigindo o veículo, veio dirigindo aqui sentido Zona Norte de Londrina, e os outros 3 ladrões estavam num carro atrás deste caminhão. A Polícia Militar recebeu as informações de que esses criminosos estavam utilizando justamente a Avenida Pedro Boratim, uma estrada de terra mais tranquila, com menos movimento, para tentar despistar aí as equipes, e os policiais conseguiram fazer esse cerco. O motorista do caminhão, o criminoso que estava com o caminhão, conseguiu seguir. Os outros 3 que estavam no carro foram abordados aqui na Pedro Boratim. Como eu disse, eles tentaram atirar contra os policiais, e os policiais, em troca, revidaram, acabaram então alvejando esses 3 homens que foram baleados e mortos aqui no local. O 4º ladrão foi cercado já na Zona Norte de Londrina, não esboçou reação. Por conta disso, então, foi preso em flagrante por conta do assalto aí deste caminhão. A gente continua por aqui. A chuva estava bem forte da última vez que eu entrei, Juliano, agora ela já está mais tranquila. Está garoando, os policiais continuam fazendo o trabalho aqui, esperando pela chegada da perícia, dos peritos do Instituto de Criminalística e também da viatura do IML, que deve encaminhar os 3 corpos aí dos criminosos lá para a sede do Instituto Médico Legal. Obrigado pelos detalhes, Guilherme.